Mundo Bahá'í chora o passamento de Enoque Olinga. Lembremos um pouco dessa luminosa vida que foi a da mão da causa de Deus, Enoque Olinga. Já falamos que ele foi cavaleiro de Bahá'u'lláh porque ele abriu o país Camarões para a fé, que ele foi o primeiro Bahá'í a lá se estabelecer e a ensinar a fé no Camarões. Já sabemos que ele foi chamado pelo amado guardião Shoghi Effendi como o pai das vitórias e que em 1957 ele, juntamente com os senhores John Roberts e William Sears, foram designados pelo amado guardião da causa, mãos da causa de Deus. Compartilho, agora, as palavras de abertura do cabograma que foi enviado ao mundo Bahá'í pela Casa Universal de Justiça sobre a morte prematura de Enoque Olinga. O texto diz o seguinte: com corações entristecidos, anunciamos notícias trágicas. Assassinato brutal, querido, amado, muito admirado, mão da causa de Deus, Enoque Olinga. Quando a tragédia se marca em qualquer história, geralmente fica muito difícil se lembrar de qualquer outra coisa. Mas embora a tragédia tenha realmente marcado a vida de Enoque Olinga e de sua família, sua história também foi uma história de muita alegria e de muitos triunfos e de vitória final. Naquele mesmo cabograma, a Casa Universal de Justiça o honra e o imortaliza de maneira imperecível. Continuou escrevendo a Casa de Justiça. Seu espírito radiante, sua fé inesquecível, seu amor que a tudo abrange, sua audácia leonina no campo do ensino, seus títulos, Cavaleiro Bahá'u'lláh, Pai das Vitórias, conferidos pelo amado guardião, todos eles combinados, o distinguem ante o continente africano. Na verdade, um amigo havia descrito Enoque Olinga como aquele sol explodindo no meio das nuvens. Apesar das provações que o próprio Enoque enfrentou ao longo de sua vida, era costume dele cumprimentar os demais com as palavras: você está feliz? Ruhier Hanum mesmo já havia relatado que uma das suas muitas qualidades era saber cativar com a sua risada grande, alegre, saborosa e contagiante. Ainda sobre o trágico, fatídico assassinato de Enoque Olinga, de sua esposa e de 3 de seus 5 filhos, compartilho agora um brevíssimo relato de uma testemunha ocular daquele momento tão triste. E é o testemunho de um jovem que trabalhava na casa de Enoque Olinga. Ele escreveu: por volta das 8h30 da manhã, ouvi alguém sacudindo o portão da casa e, olhando pela janela, vi 5 homens armados caminhando em direção à porta dos fundos que dava para a cozinha. Eles gritavam: abram! E batiam na porta. Lene, filho de Olinga, abriu a porta e ouviu um som de tiros. Eu fugi por cima da cerca para me esconder nos arbustos do vizinho e lá permaneci aterrorizado durante toda a noite. O jovem continuou descrevendo o que viu quando se aventurou de volta para a casa já ao amanhecer. Enoque e muitos membros de sua família haviam sido mortos.